Olá, shalom, shalom lekulam, boa noite, bem-vindos ao nosso curso de Hebraico e Mentalidade Bíblica. Você está agora em conexão com o nosso curso da IBNU e nós vamos, portanto, refletir e aprender um pouco mais sobre tudo aquilo que envolve o universo do contexto hebraico e que tem muito a nos ensinar. Você que está nos acompanhando, talvez alguns estejam entrando na aula e não estão ainda matriculados oficialmente, você deve mandar aí um zap para o número da conexão para que você receba o material, a apostila, os PDFs, lembrando que as aulas também ficam gravadas no canal do YouTube da IBNU, que você deve aí também se inscrever para ter acesso e poder receber todas as informações e, portanto, aproveitar ao máximo aí tudo que a gente pode oferecer, né, nesse processo tão importante. Então, nós vamos começar aqui a nossa aula aprendendo um pouquinho mais sobre aquilo que envolve a questão da mentalidade bíblica. E vamos aqui, né, eu vou começar hoje falando sobre alguns conceitos valiosos, né, dentro do pensamento bíblico hebraico, e depois, na sequência, a professora Suzy Lee vai falar hoje sobre a parte gramatical. Então, hoje vamos pensar um pouquinho sobre liberdade e democracia na mentalidade hebraica, né? Pouca gente, talvez, tenha a ideia clara, né, de que o conceito de liberdade é uma herança hebraica, né? É muito importante a gente entender que existe uma maneira de construir a sociedade, o mundo, né? E essa maneira, na nossa tradição ocidental, ela tem a base, né, na influência que veio a nós, em parte do mundo grego e em parte do mundo hebraico. Então, observe só que a identidade da nação de Israel vai surgir no ambiente quando eles adquirem a liberdade da escravidão. Você está vendo aí, né, um papiro que mostra, né, aí o que era a escravidão no Egito antigo, de pessoas que estavam carregando tijolos, semelhante ao que se descreve em Êxodo capítulo 1, falando do povo de Israel. Portanto, a liberdade é um valor importantíssimo e pelo qual se luta, que era um problema no mundo antigo, e nós vamos ver esse conceito muito nítido na mentalidade bíblica, na mentalidade hebraica antiga. E o que é importante a gente ressaltar? De onde vem esses conceitos, né, que fazem parte dessa visão de mundo, dessa mentalidade bíblica e hebraica que ajudou a construir os conceitos mais importantes que nós temos na nossa sociedade, né? Diz o texto ali bíblico no original, né, onde é que está o fundamento dessa liberdade daquilo que vai se transformar em verdadeira democracia está no fato de que o ser humano é criado à imagem de Deus. É esse conceito que aparece em Gênesis 1:26, que vai dizer lá o hebraico, né? Agora você já está acostumado um pouco com o som, né? Diz lá, Naase Adam Betsalmeinu Kidmuteinu. Naase Adam Betsalmeinu Kidmuteinu. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Por causa dessa ideia, nós temos um conceito que vem da Bíblia hebraica, que é o valor intrínseco, essencial, fundamental do ser humano. E uma vida não tem preço, né? Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Todo o universo pertence a Deus, tudo é criação de Deus, mas há um conceito fundamental de dignidade. Por isso, você vai ver que esse conceito que chega, né,
para o mundo através da fé cristã que tem as raízes hebraicas, acompanha a tradição judaica até hoje, né? O filme que fez sucesso, né, aí falando da questão da época do Holocausto, na Segunda Guerra, a famosa lista de Schindler, né? Então há uma frase que é mencionada pelo rabino lá no final, no desfecho, quando ele encontra o Schindler, né? Que salvou muita gente de morrer na mão do regime nazista. Ele diz: quem salva uma vida salva o mundo inteiro, né? Que é uma frase que na verdade vem do Talmud e que expressa esse valor do ser humano. E aí a gente tem, portanto, o que a gente chama de base para entender o que é chamado de dignidade humana. Em certos ambientes, certas sociedades, o ser humano não tem valor essencial. Então, a restrição da liberdade, a divisão de pessoas em grupos de gente que tem menos dignidade do que as outras, a situação que de fato permite uma opressão tem a ver com esse conceito. Então, veja, conforme diz o texto, né, que criou Deus o homem à sua imagem, né? Então, um crime contra o ser humano é um crime contra Deus. A vida é inviolável, né? A imagem de Deus o criou. E aí você tem homem e mulher os criou, que é uma coisa importante, porque tanto o homem como a mulher têm valor igual diante de Deus, né? Zaharu nekeva baraotam, diz o texto, né? E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra, o ser humano responsável pela criação, numa posição de dignidade, o que confere, isso que é importante para pensar em democracia, para pensar em liberdade, precisa se considerar o valor do ser humano. Você pega todos os ambientes, quando nós tivemos genocídios na história humana, né, em nome de uma causa se justificava a mortandade de muitas pessoas, né? Onde é que a coisa para em termos de reflexão sobre essa questão, exatamente no conceito do que é o ser humano. Se ele não é nada, se ele apenas é algo que faz parte de uma realidade abstrata maior, qualquer coisa está valendo, mas se ele tem dignidade em si mesmo, isso não é jamais aceitável. Prosseguindo, a gente vai perceber que a decorrência dessa realidade que os seres humanos são feitos à imagem de Deus nos leva a uma busca de um conceito que estabelece o que a gente chama de justiça e sociedade, né? Então, Deus cria o ser humano num conceito em que ele vai viver uns com os outros, né? Então, nessa convivência mútua, nessa questão que envolve a ideia de comunidade, né? Você vê no Antigo Testamento se fala sempre do Kahal Israel, né? Da comunidade do povo de Israel, Edat Israel, né? A assembleia, o ajuntamento, né? E para que essa sociedade, né, que é marcada por essa liberdade inalienável, viva adequadamente, ela precisa trabalhar com a ideia de justiça. Por isso é tão importante a ideia de lei, né? O Torat Adonai, né? A lei do Senhor, a lei que vai organizar a realidade que tem a ver com a diretriz divina. Então, se estabelece um ambiente onde existe um conceito de ética, um conceito da importância dos elementos que vão marcar a moral. Tudo isso se define como base. Por que isso é tão importante? Porque quando às vezes a gente pensa numa sociedade desconectada desses valores, por exemplo, a gente até pensa em algumas coisas que a gente gostaria de ver no mundo, mas sem a ideia de justiça fundamentada numa lei adequada, sem o conceito de sociedade, sem o conceito adequado do ser humano, é difícil demais construir um ambiente adequado e saudável para todo mundo. Por isso, é muito importante aprender esses valores. Então, vamos ver lá.
quando Israel recebe a sua identidade na Bíblia, né, essa identidade é definida como uma vitória de um grito de libertação, né? Deixa meu povo ir, vai e diga ao faraó, né? Aquele tipo de sociedade no Egito Antigo era uma sociedade opressora, onde você tem uma minoria com uma liderança que é deificada, que oprime a população e escraviza muita gente. E aí, quando Deus se revela a Israel e define a sua identidade, se faz isso num contexto de vitória contra a opressão. As 10 pragas que aparecem lá no Egito, na verdade, são 10 pragas, né? Águas em sangue, as rãs, piolhos, moscas, morte dos rebanhos, feridas purulentas, granizos, gafanhotos, treva, morte dos primogênitos, tudo isso é uma vitória contra as divindades egípcias que são legitimadoras da opressão. Lembre-se de que os egípcios vivem em cidades grandes, constroem, né, grandes monumentos, as pirâmides e outras construções gigantescas, e os israelitas eram desprezados porque eles eram pastores de rebanhos. O pastor de rebanho, ele não oprime ninguém, nem é oprimido por ninguém. É o tipo de sociedade que entra num contraste com as civilizações do mundo antigo, e a gente vê que as verdadeiras raízes do que significa liberdade e democracia, na verdade, você vai encontrar no contexto da Bíblia hebraica. Olha que coisa interessante. No mundo antigo não existe limite para o que o rei vai fazer. O rei, ele é divinamente legitimado. Isso você vai ver no mundo dos hititas, no mundo dos sumérios, dos acadianos, dos egípcios, né? Em Deuteronômio 17, quando a lei estabelece o que é que o rei deve fazer, olha só, é interessante, que coisa impressionante para a realidade do mundo antigo. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas, não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita, porque teria uma mentalidade como as nações que praticam opressão. Como é que deve ser esse rei? Olha lá, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Observem só que você tem uma coisa totalmente diferente aqui, porque ninguém no mundo antigo vai dizer para o rei o que ele deve fazer. O rei é de onde procedem as ordens e as leis. Ele é o monarca absoluto. No Israel antigo, você tem, por causa da palavra divina e da lei, você tem uma autoridade fora do rei, a qual o rei deve se submeter. Então, você vai ver isso, né? Com clareza, que você tem o princípio daquilo que vai se tornar Constituição, quer dizer, uma carta de normas escrita que é autoridade e a qual todos devem obedecer e atender, inclusive o rei. Então, isso é muito impressionante, né? E o que que faz aqui? Ela limita o poder do rei. Ele não pode gastar com cavalos, que são que poder e armamento. Ele não pode simplesmente encher a corte dele de mulheres fazendo harém gigantesco para mostrar o seu poder. Ele não deve acumular muita prata e ouro, que a gente vai ver um problema como já foi observado no próprio reinado de Salomão. E continua o texto dizendo o seguinte: quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo uma cópia da lei. Olha só, tá vendo? Que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Então, o rei é rei, mais ou menos, porque quem é rei de verdade é o Senhor do universo, né?
Por isso que os judeus até hoje, quando vão fazer uma oração, diz Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, Senhor do mundo, Senhor do universo, Rei do universo, na verdade, melech, Rei. Ele trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere, olha o detalhe, superior aos seus irmãos israelitas. E não se desvie da lei nem para a direita, nem para a esquerda, assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. Aí a gente então descobre a profunda sabedoria, assim, você, por exemplo, ouve falar muito na democracia, no contexto grego, é verdade, ela é um grande avanço, mas ela é bastante limitada, né? Ela atinge um grupo pequeno de pessoas que são tecnicamente os cidadãos, né? A perspectiva de base bíblica, porque o Senhor é a fonte da lei e porque nós sabemos que essa lei é superior à autoridade real, ela caminha na construção daquilo que vai ser uma sociedade de direito igual para todo mundo, com uma lei que todos podem ver e obedecer, e nós temos um caminho de uma construção daquilo que seria realmente, de fato, uma democracia. Agora, é interessante, né? Essa lei, essa diretriz divina, ela não tem o conceito apenas voltado para a ideia de que você deve ter apenas diretrizes para serem obedecidas conforme o desejo de Deus. Ela vai além disso, né? Ela tem o que a gente vai observar que é surpreendente, né? Que destoa do mundo antigo quando os necessitados ficam à mercê, o povo fica à mercê do imperador, do desejo dele, né? Se você lê, por exemplo, a vida dos 12 Césares de Suetônio, né? Ou basta assistir um seriado sobre a Roma antiga para ver como é que as coisas eram feitas, você vai ver a diferença. O cuidado dos desfavorecidos e necessitados é uma referência hebraica antiga que aparece na lei, aparece com força nos profetas. Os profetas são aqueles que chamam a atenção, né, daquilo que envolve a importância da lei de Deus, e também aparece no Evangelho, que o Evangelho, na verdade, é um documento de mentalidade hebraica, né? Apesar de estar escrito em grego, a cabeça judaica. Olha que coisa interessante. Estudando as inscrições hebraicas antigas, a inscrição mais antiga que a gente tem é chamada inscrição de Herbet Keyafa. Ela é escrita num alfabeto paleo-hebraico, tem mais ou menos 3.000 anos. Ela foi encontrada numa localidade que está a menos de 1 hora de Jerusalém, numa espécie de palácio antigo, que alguns até acham que poderia ter alguma ligação com o reinado de Davi. E essa inscrição que está no Museu Arqueológico de Israel, ela foi trabalhada, é um pouco difícil, mas a leitura mais adequada dela é o que aparece aí. Olha lá o que ela diz: não farás isso, mas adorarás ao Senhor. Faça justiça ao escravo e à viúva, faça justiça ao órfão e ao estrangeiro, defenda a criança, defenda o pobre e a viúva, restaure o pobre às mãos do rei, proteja o pobre e o escravo, sustente o estrangeiro. Então veja que não é sem razão que o valor da vida humana, a dignidade do indivíduo, é responsável por essa mentalidade que você vê na lei, né, que se preocupava exatamente com o que? O estrangeiro, com a viúva, com o órfão, com o pobre, o necessitado, de uma maneira muito peculiar. E olha que a inscrição mais antiga, né, no tempo em que, vamos dizer, os impérios realmente faziam uma exploração terrível das pessoas, a inscrição mais antiga da língua hebraica vai ter exatamente esse tipo de perspectiva. Veja como isso é interessante. Então, o que a gente deve entender
a partir daquilo que nós encontramos nessa mentalidade bíblica hebraica. Hoje o pessoal discute no mundo todo, mas em grande parte do planeta, certas coisas não têm como funcionar por causa da base de pensamento que não permite um solo que floresça democracia e liberdade. São considerados contextos ameaçadores, né? Então, veja que democracia e liberdade são valores da Bíblia hebraica. Uma das coisas mais significativas e importantes que você vê na tradição do povo judeu é exatamente essa questão do valor da liberdade, né? E como isso, inclusive, é fundamental para a questão do próprio progresso da educação, do pensamento, da criatividade, uma série de coisas muito importantes e muito valiosas, né? Outra questão importante, né? A base moral para se construir esse ambiente de liberdade e democracia, ela precisa ter valores inegociáveis. Então, é muito interessante que a Bíblia, né? Você tem os 613 mandamentos da lei, o resumo disso são 10 mandamentos, 4 ligados a Deus, 6 ligados ao homem. Jesus vai falar, né? O Rabi Yeshua vai dizer que toda a lei está fundamentada, né? Tudo gira em torno de amar a Deus e amar ao próximo, né? Esses elementos são fundamentais e essenciais. Quando você tira a base disso, tudo vai ruir. Então, um dos dramas que a nossa sociedade tem hoje é que ela, não tendo essa fundamentação, por que é importante seguir qualquer diretriz moral, ela cai num relativismo. E no relativismo você vai ter o quê? Gente construindo leis que são leis que devem beneficiar um grupo X, uma pessoa tal, as pessoas que estão no poder, e você tem esse caos moral, né, que toma conta de parte da sociedade que vive num mundo complicado hoje. Amar a Deus e amar ao próximo são as duas referências, e isso é fundamental para que a gente tenha a base para a construção disso, de uma sociedade onde exista de fato liberdade e democracia. Por isso, na Bíblia, aparece sempre uma crítica da opressão e da injustiça. Interessante ver a história do Nabote, né? Que tem a sua vinha roubada. Ele é acusado indevidamente pelo rei Acabe e pela rainha Jezabel, e ele é morto. O seu terreno é tirado dele, né? E você vai ler grande parte do pensamento bíblico nos próprios livros históricos e dos profetas, você vai ver que a rejeição de Deus e do próximo andam juntas, né? Isso parece no Novo Testamento: quem não ama seu irmão que viu não pode amar a Deus que não viu, né? E por isso os profetas vão levantar a voz, né? Porque quando o reino de Israel e de Judá se afasta de Deus, eles são, né, tomados por esse caminho de opressão e maldade, e o texto se levanta contra isso, né, de uma maneira muito significativa por parte dos profetas de Israel. Além disso, é muito interessante como o pensamento bíblico rejeita essa ideia de concentração de poder do Estado e de qualquer outro centro de controle. É tão interessante que na Bíblia conta-se uma história, na própria lei, né, que havia, claro, um contexto cultural dentro de uma sociedade que funcionava com outra maneira de organização, mas, de repente, uma família lá não tem descendentes masculinos, a família de Zelofeade. E eles vão chegar a Moisés, as mulheres, as filhas de Zelofeade, para falar com Moisés sobre isso. E é interessante que elas fazem uma solicitação do seu direito. E a Bíblia diz que o que elas pediram, né, Moisés foi consultar ao Senhor, e isso pareceu bem ao Senhor. Foi aceito, e então elas vão receber herança, né? Você vê a própria construção da igreja primitiva, né? Quando eles se reúnem lá em Atos 6, eles vão ver que aquilo pareceu bem a todos. Então, essa ideia, ela é muito importante, porque a liberdade, ela é amiga da responsabilidade e da construção de um futuro conjunto.
Por isso que não é sem razão, por exemplo, que os próprios judeus, por exemplo, chegam numa terra, quando eles retornam a Israel com tanta dificuldade, eles podem construir de maneira efetiva por causa desse ambiente cultural favorecedor. Mas quando você tem um ambiente onde a liberdade desaparece e a democracia real não existe, você tem o que? Uma concentração de poder na mão de poucos. E isso aparece, às vezes, no Estado, quando o Estado domina as pessoas, como a gente sabe, em vários tipos de regimes totalitários da história, quer tenha sido, por exemplo, o nazismo no contexto alemão, ou o regime comunista, por exemplo, né, no contexto stalinista ou dos seus outros sucessores, né, e várias outras coisas semelhantes. Você tem até mesmo as chamadas teocracias, né, em certos ambientes do mundo também, onde você tem um Estado religioso que domina tudo, né? Qualquer coisa desse jeito é totalmente diferente da proposta do pensamento bíblico, né? A ideia bíblica é que só Deus é o Senhor. Essa declaração é importante porque no mundo antigo os monarcas diziam que eles eram o Senhor. Eles eram uma divindade, então eles tinham direito a tudo. E aí o que, que a gente descobre? O que, que ameaça a liberdade, a democracia e o bem-estar de uma sociedade é o que a gente vai chamar de uma concentração de poder que sempre é ruim, né? E a gente sempre tem que prestar atenção. Onde é que o poder pode se concentrar muito? Não só no Estado, mas pode se concentrar na mídia indevidamente, né? Quando a mídia tem o poder de articular o pensamento e a diretriz de visão das pessoas, né? Por isso que um Estado bom, um ambiente bom, é quando existe uma liberdade de mídia para que as pessoas ouçam opiniões diferentes e tomem uma decisão. O domínio do capital, né? Às vezes você tem um ambiente onde tem poucas pessoas com muito recurso que compram tudo e fazem as pessoas escutar e ver as coisas a partir desse domínio exagerado de alguns poucos que têm muito recurso. O domínio da religião, né? A religião se torna problemática quando ela impede a reflexão, o bom pensamento. Você já reparou como na Bíblia aquele que tem relacionamento com Deus sempre conversa com Deus, sempre discute com Deus? Viu Abraão conversando com Deus sobre a destruição de Sodoma, né? E Deus não fica revoltado. Como assim, Abraão? Que história é essa de ficar fazendo pergunta para mim? Quer dizer, esse ambiente de liberdade de pensamento, apesar do Senhor ser o Todo-Poderoso, é uma coisa tipicamente do pensamento bíblico, do pensamento hebraico, e é muito importante. E a manutenção da liberdade, da democracia e da livre expressão é um valor bíblico. É uma ideia fundamental. Claro que a gente não vai confundir isso com libertinagem, a gente não vai confundir isso com um ambiente onde não existe lei nenhuma, né? Anomia completa, mas a importância, né, da responsabilidade do indivíduo que usa da liberdade no ambiente da construção da sociedade junto com os outros e que tem liberdade de expressão. Isso é algo absolutamente fundamental, né? E aí o que, que a gente pode dizer assim de resumo, de desfecho para entender essa mentalidade, né? Que eu acho muito importante, né? É que a gente entenda que esses valores, por que que você vê, por exemplo, sociedades onde você teve uma influência protestante, né, acabou tendo resultados favoráveis na construção de democracia, a influência do pensamento bíblico. O protestantismo abriu a porta para a Bíblia, né? Então, o Estado não pode ser absoluto, né, de uma maneira que ele domine tudo, porque isso é algo que pode complicar a nossa relação com a democracia. A iniciativa livre não pode ser reprimida, no sentido em que as pessoas acabam perdendo esse valor fundamental de liberdade que é tão importante, né?
O cuidado dos mais fracos, né, que talvez seja um problema de algumas sociedades desequilibradas, é imperativo. Isso é muito claro na lei, né, porque se a gente vive num ambiente de liberdade, a liberdade é um bem que pode ser utilizado para o benefício de todos. A lei deve conter a injustiça e a opressão. Por quê? Porque você tem gente que, através do seu poder, tenta prejudicar os outros e tirar a liberdade e a vida de outras pessoas. A lei precisa existir para isso. E o bem social do cidadão deve ser incentivado. Por isso, sociedades que têm esse fundamento, esse pensamento de base bíblica, elas geralmente são sociedades que se desenvolvem de maneira mais saudável, né? Então, diante disso, a gente tem aqui um bom resumo desse tipo de visão, de mentalidade tão importante. E agora a gente interrompe, né, essa primeira parte da aula e vamos voltar depois com perguntas, mais perguntas dentro do tema da palestra e da gramática hebraica. E agora, então, eu vou passar a palavra para a professora Suzy Lee, que vai hoje continuar a aula agora dando a parte gramatical da língua hebraica. Shalom, Morá Suzy, בסדר? את יכולה לדבר עכשיו. תודה רבה, shalom, erev tov, né, lekulam. Então vamos agora falar um pouquinho, né, depois dessa aula especial sobre democracia, vamos falar um pouquinho da nossa aula de gramática, né? Então eu vou aqui compartilhar com vocês e fazer rapidamente uma revisão do que foi falado na semana passada. Então, vamos falar rapidamente aqui. Nós vimos na semana passada os gêneros e números, né, dos substantivos e adjetivos. O final do masculino, ele não recebe nenhum final a mais, né? Do feminino, ele recebe o a, ou às vezes a própria palavra já terminada como a, né? O a longo, tá certo? Deixa eu colocar o apontador para vocês poderem ver, é esse sinalzinho aqui, tá? Com o re final, que na verdade faz parte da vogal, ok? Então é torá, então isso era o feminino, a marca do feminino, tá certo? Quando nós passamos para o plural, fica torot, torot, tá? Então vem um O e um TAV final como marca do plural feminino, ok? E do plural masculino, sus era o substantivo, fica su, sim. Então, tem o i, a marca aqui do i, longo, né? E o mem final, que é o m, tá certo? Então, su, sim, era isso. Por que que nós precisamos ver? Porque isso continua tanto para os substantivos como para os adjetivos que vamos ver hoje, ok? Então, o dual era um pouquinho só diferente, que eram, por exemplo, para as partes do corpo que nós temos em pares, né? Por exemplo, mãos, pés, olhos, né? Era usada esse dual. Yad, que é mão, então ele recebia esse a, só que breve, a, im, tá? A, im, então ficava ya, da, im. Então é isso que nós vimos na aula passada. Hoje nós vamos ver o adjetivo. Por que o adjetivo, né? O adjetivo é uma palavra que qualifica aí o substantivo, né, da qualidade, mas ele concorda em gênero e número com o substantivo, como no português. O menino bom, né? Então, ele concorda. A menina boa, né? Então, tudo concorda com o substantivo, ok? Então, no hebraico também vai acontecer a mesma coisa. Então, nós precisamos saber aquilo que aprendemos na semana passada, que
é o gênero e número do substantivo e adjetivo, para poder continuar. Então, aqui tem um exemplo, ó. Amargo, mar, tá? Mar é amargo, mar, amargo. Daqui, para eu poder colocar o masculino plural, é ma, aí dentro dessa palavra fica marim, mar, marim, marim, né? Colocar o i e o mem final. Então, marim. No feminino singular, desse mar, eu coloco a marca do feminino, que é o a, né? O a longo fica mará, mará, tá ok? Mará. Então, isso quer dizer amargar. Mar, amargo, marim, amargos, mará, amarga, marot, que nem torot, né? Marot é feminino plural, marot, sempre tave final. Mal, então mal, maus, má e mas, né? Então, o que é mal? Ra. Esse ain final, ele não tem som, ele é mudo. Então, fica só ra, ok? Agora, quando ele passa para o plural, ele recebe aqui uma mudança, ele tem uma alteração na vogal. Essa vogal fica longa, assim como mar, marim, a vogal ficou longa. Então, ra, aí isso aqui que não tinha som, recebe o i, então fica ra, im, ra, im, ok? Ra, im, mouse. Agora, para ficar feminino, a gente coloca aquele sinal de feminino que é o a longo. Então, fica ra, que alongou a vogal, ra, a. Então, fica como se estivesse alongando muito a vogal. Ra, a. E tivesse mais uma vogal. Ra, a. Ok? E para o feminino plural fica ra, ot. Ra, ot. Tá? Ot é o final. Então, só para entender. Mal, ra. Maus, ra, im. Ma, ra, a. E mas companhias, né? Ra, ot, tá? Ra, ot. Vamos continuar um pouquinho mais. Então, grande, grande nós aprendemos juntos, né? É gadol, ok? Gadol. Então, isso é grande. Grande no português não existe nem masculino, nem feminino, é tudo igual, certo? Grande, menina grande, menino grande, certo? Então, grande não tem feminino e masculino no português. No hebraico tem. No hebraico masculino é gadol, tá? Gadol. Ok? Nós já vimos quando aprendemos as vogais, kametz gadol, ok? Agora, quando nós temos o grandes masculino, meninos grandes, é do, aí lembra, aqui só mudou, teve uma mudança aqui na primeira vogal, tá? Então são alterações que ocorrem geralmente por fonética, né? Uma boa fonética, ok? Então fica gedolim, tá? Em vez de gadolim, fica gedolim, tá? Gedolim, grandes masculino. Agora, feminino, a gente coloca aquela marca do feminino, a. Então fica com essa mudancinha na frente, fica em vez de gadolá, fica gedolá. Gedolá, ok? E quando a gente passa
pro plural, então feminino plural, gedolot. Gedolot, tá? Então, meninas grandes, então, gedolá, né? Menina grande, então, gedolá e gedolot, meninas grandes, tá? Velho, velho é zaken, ok? Então aqui é um zain com A, que e um nun final, que fica zaken, zaken. Aqui também vai ter uma mudancinha na primeira vogal, fica zekenim, velhos, zekenim, zekenim, ok? E velha, tá? Velha no feminino, vai mudar aqui o final, fica z, que, na. Z, que, na. Quando nós colocamos a marca final, que é ot, né, do feminino plural, fica z, que, not. Então, quando nós entendemos só esse finalzinho, não é tão difícil de percebermos isso, essas mudanças, ok? A única diferença aqui é que temos essa mudança na vogal da frente, tá? Que provavelmente são as mudanças que foram ocorrendo e também de eufonia em muitos casos, ok? Então, correto, yachar, yachar, ok? Quando nós passamos para o plural, fica ye, char, aí final é rim, ye, chá, rim. No feminino singular, ye, chá, ra. É só colocar o a final. Ye, chá, ra. Então, a marca do feminino plural é ot. Então, fica ye, chá, rot. Ye, chá, rot. Ok? Então, masculino singular não tem uma marca, né? O masculino plural, in. Feminino singular, a. E feminino plural, ot. Tá? É o que vimos na semana passada, já aplicado aqui aos adjetivos. Então, o adjetivo, só que aqui agora complica um pouquinho mais. Por quê? No hebraico, tem alguma coisa que para nós é um pouquinho diferente. O que é isso? Então, ele tem duas funções. Uma é aquilo que a gente está acostumado. Bom homem, bom menino, né? Menino grande, né? A mesa comprida, enfim. A gente pode simplesmente colocar uma qualidade para o substantivo. Isso se chama a função, atributivo, é uma função atributiva quando o adjetivo simplesmente atribui uma qualidade ao substantivo, ok? Então, como é que faz isso? A gente junta simplesmente um substantivo e um adjetivo. Então, quando eu não coloco artigo, ele fica, por exemplo, aqui, ó, ish, que nós já aprendemos, ish, que é homem, tá? Tov, ish, tov. Então, homem bom. Quando no hebraico não temos um artigo, nós já falamos, ele é indefinido. Que no português nós precisamos colocar um artigo indefinido, que é uma, uns, umas. Então fica um bom homem, um homem bom, tá? Não tem problema mudar. Às vezes, no português, não no hebraico, no português, um bom homem pode significar outra coisa do que homem bom. Então, tem casos, tá? Em que a mudança de lugar pode ter uma mudança de sentido. Então, só prestando atenção nisso. Mas a ideia é que é o adjetivo que se atribui àquele substantivo. Então, aqui no caso,
quer dizer que esse homem é bom. Então, homem, bom. Bom homem, tá? Então, um bom homem, no caso. Agora, aqui, eu coloquei o artigo, tá? Só que eu preciso, nessa função atributiva, colocar o artigo nos dois, tanto no substantivo quanto no adjetivo. Fica ish, hatov. Então, os dois precisam ter raiz, hatov. Agora sim, é o homem, por isso que não é o homem o bom, é o homem bom. Isso quer dizer que ele está definido. No hebraico eu preciso definir os dois. Então fica Raish Hatov, que é o homem bom, o bom homem, ok? Agora, eu tenho uma função que no português não entraria simplesmente num adjetivo, entraria nas frases, porque é um predicativo do sujeito, né? Eu tenho um verbo de ligação. Lembram-se que no hebraico não tem verbo de ligação, né? Então, o homem está em Israel, não falo isso, não tenho eu coloco o homem em Israel, ok? A função predicativa é justamente isso, só que com um adjetivo. Então, o homem é bom, como é que eu falo isso? Eu falo tov, só que eu coloco o artigo apenas no homem. Então, olha só, mudou, tov, raiz. Então, tov, raiz. Então, somente o substantivo vem com o artigo, não o adjetivo. Então, tov, raiz, quer dizer, o homem é bom. Eu preciso colocar no português um verbo, porque isso aqui é como se eu estivesse falando uma frase. Tov Aish, o homem é bom, tá certo? Então, aqui só mostrando que o adjetivo nunca vem com o artigo, ok? Nunca, nunca, nessa função. Diferente daqui, ó, do atributivo. Raiz, Hatov, ok? Então, essa é uma questão aqui do adjetivo. Agora, eu vou juntar aqui uma questão que é o construto e o absoluto que existe no hebraico. Tá? Por quê? Porque justamente é como se a gente vai entender um pouquinho melhor, talvez até o adjetivo e essas questões. Aqui, só que eu quero aqui falar que são dois substantivos. É o substantivo que é o absoluto e o substantivo construto. E aí eu vou juntar esses dois substantivos e vai formar aquilo que nós chamamos de relação genitiva, que no português nós usamos juntando com a preposição de. Tá? Então, por exemplo, anel de ouro. Então, pode ser o material que é daquilo, do que o produto é feito, né? Então, ou, por exemplo, a lei de Deus. Então, ou é posse, ou pode ser uma certa origem, tá certo? Então, esse de que nós usamos em português é o que vai formar aqui essa relação genitiva entre os dois substantivos, tá ok? Então, nós falamos um pouco do adjetivo, a relação que ela tem, como se constrói, né, que nós temos o atributivo e o predicativo, agora nós vamos ver a relação entre dois substantivos, tá? Então, como é que eu uso, tá, essa forma? Então, quando eu tenho, olha só, vai sofrer mudança. Então, por exemplo, quando eu falo lei de Deus, essa palavrinha lei que vem na frente, ela vai sofrer uma mudança. Então, como é que vai ser essa mudança aqui? Se ela terminar em im, que é o masculino plural, ela vai ficar ei, tá? Ei.
Quando termina em A, que é o feminino, ele vai mudar, ó, at, só que com a vogal breve, A breve, era um A longo, né? Inclusive com Re aqui, final, formando a vogal longa. Vai ficar at, com vogal breve, e o TAV, o T final, então at. Então, por exemplo, nós já conhecemos Torá, né? Torá é lei, né, de Deus. Então, Torat, Torat Elohim, ok? Então, eu mudo aqui, fica Torat Elohim. Feminino plural, que termina em ot, não muda, fica ot do mesmo jeito. Dual, ain, né? Lembra? Yadaim, então termina em ain, ele vai ficar ei também, assim como o masculino plural, tá bom? Então vamos entender um pouquinho melhor. Então, o nome do homem, como é que eu falo isso? Então, Shem é nome. O Shem, eu não coloco artigo. Onde vai vir o artigo? No próximo. Ele não mudou porque no masculino, ó, o nome, né, Shem, ele não muda. Então, aqui não teve mudança. Raiz é do homem. Raiz, então vai receber aqui o artigo, porque é o nome do homem. Então, Shem, raiz, tá? A lei do homem. Como é que eu faço? Lembra que lei é Torá. E tudo que terminava em A ficava at. Então fica Torat, raiz. Torat, raiz. Ok? Do homem. Lembrando, Ra tem que estar aqui porque aqui está com artigo, tá ok? Definido. Então, os cavalos, masculino, tá vendo? Cavalos era susim, susim. Então, fica su-sei, su-sei, raiz. Su-sei, raiz. Então, do homem não mudou aqui, ó, raiz, tá vendo? Agora, o que mudou era um substantivo masculino, era um substantivo feminino e substantivo masculino plural. Então, ficou o construto, ficou mudando aqui, mudou para ei, aqui at, e aqui não teve mudança, ok? Então, isso é o que acontece com construto e absoluto, né? Então, aqui a gente tem alguns que são irregulares, tá? Por que que eu vou passar esse aqui? A gente está terminando essa parte, mas por quê? Porque aparece muito, são palavras que aparecem muito na Bíblia. Então, eu resolvi trazer aqui alguns que mudam muito. Então, por exemplo, absoluto. Porque alguém já perguntou numa das primeiras aulas. Porque a palavra bait, que é casa, muitas vezes aparece em Beit, por exemplo, Beit David, né? Por que é Beit David e não Bait David? Porque é um construto, ok? Agora nós entendemos algumas coisas, tá ok? Mulher, mulher que é Isha, Isha. Como é que ela fica no construto? Aí é complicadíssimo, porque muda muito. Eshet, ele é totalmente irregular, Eshet. Então, mulher de Davi, por exemplo, como nós estamos falando, Eshet David, tá? Eshet David. Ben, o que muda? Muda a vogal aqui. Era uma vogal longa, e aí vai se tornar uma vogal breve. E aí ele geralmente vem aqui com um hífen. Então, Ben David, né? O David vai vir aqui já com esse hífenzinho lá em cima, tá? Ben David, filho de Davi, tá? Então, Zaken é Zekan, então tem essa mudancinha. Maget, então, Mavet, desculpa, Mavet. Mot, tá? Mavet, morte, né? Fica Mavet, Mot, ok?
E berachá, birkat. Então, tem algumas mudanças. Berachá é bênção, né? Abençoar, bênção, né? No caso, é substantivo. Berachá fica birkat. Birkat. Então, a bênção de Deus. Birkat Elohim. Tá? Birkat Elohim. Então, Maim, que é águas, água, né? Maim. Mei, olha como muda. Então, Mei, águas do Jordão. Mei, né? Seria Maim, de Jordão, né? Yarden. Então, Mei Yarden, tá? Mei Yarden. Av, fica, Av é pai, fica Avi. Avi, ok? Avi já muda, ó, as vogais do A mudam aqui, fica uma vogal composta de Shivá com a breve Avi, tá certo? Avi Shlomo, então pai de Salomão, Avi Shlomo, tá ok? Melachim, tá? Melachim, tá? Malchei, tá? Melachim, reis, né? Então fica reis de Israel, Melachim, Malchei Israel, tá ok? Malchei Israel. Anashim, homens, fica Anshei, tá? Ahi, tá? Que são irmão, né? Ahi, ok? Devarim, palavras, né? Coisas. Então, fica divrei. Então, devarim, por exemplo, de um senhor, né? Divrei Yehová, né? Divrei Yehová, as palavras do Senhor, ok? Yad, muda aqui a vogal, que é mão, né? Nashim, mulheres, tá? Neshei, fica Neshei, tá? Beri, Batim, tá? Batim, fica Batim, filhas, né? Fica Betei. Agora que me confundiu, mas vou falar com o Saião aí. Betim? Saião, me ajuda Betei, aqui? betei, 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 Betei. betei, Não, tá certo. Betei. Não, Betim. Betim Não, é batim, é batim, Batim. betei. Ah, então tá certo. Isso. Então é isso mesmo. Betei é um irregular, né? Batim é porque é feminino, é filhas, né? Então fica Betei, é isso mesmo. Tá ok? Então aqui eu trouxe só assim uns exemplos, né? De coisas irregulares que vocês vão ver bastante, né? Na Bíblia, inclusive, quando vocês tentarem ler. Por isso que eu trouxe. Mas aqui são algumas formas que nós temos de começar a usar aí o nosso vocabulário, juntando esses vocabulários, seja com adjetivo, seja até para formar frases, né? Que no caso o verbo de ligação não existe, mas já juntando o adjetivo, o substantivo, nós já conseguimos formar algumas frases simples, né? Então, isso aí é o que nós temos para hoje, ok? Então, vamos lá para o momento de perguntas, Saião. Opa, pessoal, então vamos lá. Vocês podem encaminhar suas perguntas. Lembrando que para você caminhar no hebraico, você tem que rever a aula, né? Olhar a apostila, fazer exercícios, porque na verdade não é tão complicado assim. É diferente, né? Mas se a gente vê várias vezes, então aí estudando hoje
adjetivo, com substantivo, função atributiva, predicativo. Os nomes são feios, mas eles são boa gente. Eles mandaram lembranças para todo mundo, né? E também essa questão do construto e absoluto, como é que em vez de usar a preposição de, né, o substantivo muda lá. Mas vamos lá, perguntas agora que devem ser mandadas aí, né? Ou pelo chat, Temos ou... algumas aqui, Sael. Opa, vamos lá. Falando, já que nós falamos de democracia, falando democracia hebraica bíblica é igual à democracia de hoje, né? Aqui ele pergunta se sim, como explicar a questão dos 12 espias? 12 espias, não estou entendendo qual é a ligação que isso tem com democracia, né? Poderia, Difícil. O que eu posso dizer é o seguinte: tem duas coisas aqui que têm que ser muito claras, né? Você tem que entender que a sociedade de Israel, ela emerge de um ambiente cultural do Antigo Oriente Próximo, né? Isso quer dizer que nós não estamos falando da Suíça, recente, estamos falando da Mesopotâmia, do Egito, né, do mundo cananeu, hitita. Então tem algumas coisas que você vê na Bíblia que não são, digamos assim, elementos essenciais e normativos, eles são elementos descritivos da realidade à sua volta, né? O que a gente quer dizer é o seguinte, é que os elementos fundamentais que constroem uma sociedade na direção de uma democracia com liberdade, esses princípios estão na Bíblia hebraica, né? Eu realmente não entendi muito bem a ligação com os espias. Vou ficar espiando aqui para ver se eu consigo, né, sintonizar bem com a questão aí. Mas vamos ver se tem outras perguntas aí tem, ligadas a Sael, isso. tem aqui. Interessante isso, Sael. Como é que uma letrinha só acrescentada ou tirada pode mudar tanto o significado? Por exemplo, o exemplo que ela deu é de Sarai e de Sara, Abrão, Abraão, né? O que que muda aí, Sael? Muda muita coisa, né? No hebraico, uma letrinha, um pontinho, né? Pode mudar muita coisa. Então, é verdade, mas se a gente for assim bem honesto, né, em português também, né, a gente fala cata e fala carta, né, você fala cota, depois fala corta, né, se você fala bola, bolai, né, botou uma letrinha, então assim, isso acontece às vezes, só que o hebraico ele economiza mais, né, então pra você ter uma ideia, né, você coloca uma meia letra, né, igual, por exemplo, a gente aprendeu a palavra sus. Lembra o que que é sus? Cavalo, né? Você fala suci, é meu cavalo, né? Então, assim, uma coisa pequena, né? Que aparece ali, faz uma mudança grande. Então, de fato, né? Avram, né? Avram e Avraham, né? Entra aí uma letra no meio e pai de altura para pai de povos, né? Então, a coisa muda. Então, vamos aqui para mais algumas perguntas. Na eternidade pronunciaremos o nome divino com suas vogais, Sayão? Eu não tenho a mínima ideia, né? Como é que eu vou saber o que vai acontecer na eternidade, né? Isso é coisa que não faz parte do programa dessa aula, revelar como pronunciaremos na eternidade. Não sei. É possível que haja um conhecimento mais profundo sobre isso, mas eu não me atrevo a entrar nos detalhes do assunto. Tem uma questão, Sayão, que até tem uma pergunta aqui, mas complementando. O tetragrama, a pergunta é: tetragrama é deusa ou é Deus? Agora, tem a questão, né, que Elohim, alguns falam que Elohim, na verdade, seria um feminino, enfim, né, que já foi falado um pouco sobre isso. Mas você pode explicar um pouquinho por que Ah, é essa confusão toda e por que se fala tanto disso? então, vamos lá. A Jeová, ou Yahvé, é uma combinação de letras que tem a ver com o verbo ser, a raiz do verbo ser em hebraico, né? A grosso modo, seria como se a gente falasse do presente, o passado e o futuro do verbo ser, né? Então, por isso que os judeus chamam Deus, né, de o eterno, né?
se a gente for ver o nome Jeová, o verbo que conjuga com ele é masculino, né? Existe a palavra Elohim. Elohim é uma palavra que aparece no plural masculino. E espírito, né, quando o espírito de Deus, Ruach Elohim, aí é feminino, né? O que acontece? Para falar sobre Deus, Deus tem elementos que dizem respeito, né, ao nosso entendimento, por isso que a gente fala na teologia que existem atributos comunicáveis de Deus, mas há elementos em Deus que ultrapassam o nosso entendimento e o nosso horizonte. E aí a Bíblia, quando vai falar sobre Deus, ela faz esse caminho de aproximação da nossa realidade e aproxima Deus do universo masculino, por exemplo, né? Mas aproxima também do universo feminino. Então, metaforicamente, Deus, por exemplo, é chamado de Pai, mas Deus, por exemplo, é um Deus cheio de misericórdia, cuja raiz é útero, né? E ao mesmo tempo Deus é rocha, Deus é como leão, Deus como águia. E então quer dizer que essas descrições elas não pretendem falar do que a gente poderia chamar da essência de Deus. Por quê? Porque na essência de Deus, Deus está além desse mundo binário de masculino e feminino. Deus está acima disso, né? Agora, a comunicação do que ele significa para nós, muitas vezes vem com uma feição ligada ao masculino e às vezes ligada ao feminino, né? Então é isso que a gente pode dizer. É que, na verdade, o foco não está no feminino ou no masculino, né, Sayão? É mostrar Deus de formas como a gente Muito além entende, disso. muito além disso e Exato, como a gente entende, né? Mas é interessante, exatamente. aqui, Sayão, porque aparece aqui em Gênesis 1:27, no hebraico, aparece homem ou mulher ou aparece macho e fêmea? Porque ali, Então, quando a gente lê, é Zahar, o Nekevá, ou é isso, um... veja bem, isso é uma questão da língua portuguesa, né? A gente usa do ponto de vista estilístico, né? Para se referir aos seres humanos que são do sexo masculino e feminino, a gente usa homem e mulher, né? Você nunca vai num restaurante, né? E chega lá, tem o sanitário e tem a placa lá, macho, fêmea, né? Você não chega para o indivíduo e fala, escuta, como é que está a sua fêmea, vai bem, né? Ou para fulano, o macho vai chegar mais tarde, não se usa isso, né? A gente usa Mal muito para os... educado, né, Sayão? Não é um estilo muito adequado. Então, mesmo que historicamente a tradução literal de Zahar, né, que é macho e fêmea, que não precisa ser, poderia ser masculino e feminino, por razões de estilo, se traduziu em algumas versões por homem e mulher, porque não perde nada do significado original e acaba sendo estilisticamente mais adequado do ponto de vista do que a gente pode chamar da linguagem normativa, né, que a gente deve utilizar para comunicar adequadamente. Se eu falar macho e fêmea, nesse contexto, estilisticamente, fica prejudicado. Isso é uma coisa importante, Sayão, lembrar, é que nas traduções a gente tem que lembrar do contexto que as pessoas vão ler, não é? Então, quando a gente traduz para qualquer língua que seja, a gente tem que pensar em como vai ser lido isso e passar da melhor forma aquele conteúdo, não é isso? É a Exatamente, adaptação, né, que a gente perfeitamente. vai fazer. Bom, a questão lá dos espias é que o fato de que o 10 ficaram contra e 2 a favor. Essa era a questão lá. Isso faz parte Ah, da tá. democracia? Então, aí é uma situação diferente, né? Porque o que que acontece? Ali não foi, a questão não foi submetida a voto, né? Foi dada uma ordem da parte de Deus de como é que eles deveriam ver a situação. E ali, nesse caso, você vai ver que uma minoria, né? Quando a gente fala em democracia, não quer dizer que toda e qualquer situação
precisa ser decidida no voto, né. Então é o seguinte, eu estou com fome hoje, será que eu devo comer? Eu vou ligar para todos os meus parentes, pedir para eles me mandarem quantos são a favor que eu jante e quantos que são contra, né. Não funciona assim. Então essa questão não estava, né, sendo colocada em termos de voto, aliás, era uma ordem da parte de Deus e aqueles que, apesar de ter sido maioria, estavam contra, digamos assim, a única minoria absoluta, inquestionável, que é a vontade divina, né. Então isso é muito importante. Tem uma questão interessante, saiu de tradução, em Levítico 25:35, o verbo empobrecer dá a entender ficar caído ou deprimido também ou não? Qual que é o texto? Tem que olhar Levítico direitinho lá. 25, deixa eu dar uma olhada, 25:35. Pode ser Deixa eu que seja, ver. tem que ver direitinho se a gente tem aí, faço Levítico 25:35, deixa eu ver se eu vejo qual que é. Pode ser que seja isso, não é nada difícil que o verbo utilizado lá, É matar, deixa eu ver, matar, se é alguém do seu povo. mot. É mot de, tá como mot, saiu, matar. Deixa. Então, mas aí precisa ver, porque matar não quer dizer, né, cair, talvez seja uma raiz muito peculiar aí, que tenha. Precisaria dar uma olhada, né? Então, mas aí acho que é o primeiro verbo, né? Que amor, a riha, o matar e a dor. Então é o primeiro verbo empobrecer, porque o outro tem a ver com vender, né? A ideia literal não parece ser. A ideia não é Cair. o verbo comum para cair, não, né? É yamur. Deixa eu ver aqui. É amor, verdade. É Mur, yamur que aparece lá. mur. Aqui diz que pode, né? To be low or depressed. Ou, Deve ter, não é o verbo tradicional para cair, não. que é na fala, né? Aham. Mas é um verbo que tem uma ideia de perder, de baixar, né? Porque empobrecer é ficar, né? Mas não tem esse sentido de deprimido sentimental, não. Não pode se concluir É, isso do verbo, né? É isso. muito importante a gente prestar atenção para não ir além. Não tem essa ideia de deprimido nesse sentido, né? Que não é o caso de jeito nenhum, né? Bom, a democracia tem a ver com o livre-arbítrio, Sayão? Olha, essa questão de livre-arbítrio precisa se entender, antes de tudo, o que, que a pessoa está querendo dizer com isso, né? Escreveu até um artigo relativamente recente, né, sobre a questão, porque livre-arbítrio é uma expressão que, no final das contas, não significa muita coisa, né? Porque alguém pode usar a expressão livre-arbítrio para dizer que nós somos capazes de ter uma escolha moral, né, entre o certo e o errado. E alguém pode usar a expressão livre-arbítrio dizendo assim: olha, eu posso fazer aquilo que eu desejar, que eu decidi, mas você não pode decidir estar em Marte amanhã porque você não tem condições de fazer isso, né? Você tem limitações. Então depende o que cada pessoa quer dizer com livre-arbítrio. A democracia está fundamentada no fato de que os seres humanos têm capacidade de tomar decisões. Agora, em que medida essas decisões têm outras influências e participações, aí é um outro curso, é uma outra aula que vai demorar a vida toda mais 6 meses. Tem muita coisa para discutir aqui, né? A democracia do Senhor é perfeita, e, e ela diz, né? Acho que a igreja primitiva conseguiu vivenciá-la de forma plena, certo? É Não, nunca. verdade? O ser humano nunca conseguiu vivenciar nada de maneira plena, né? Porque eles são seres humanos, né? Então, em certos momentos, nós vemos a descrição de ações democráticas, mas
Na igreja primitiva você vê o Diótrefes que queria ter a primazia, você vê conflito entre o próprio apóstolo Paulo e Pedro, você vê uma igreja de Corinto, um dizendo que um é de Apolo, outro de Paulo, outro de Pedro, né? E então a igreja primitiva tem dificuldades, né, nessa caminhada, mas isso não quer dizer que a gente abre mão, né, dessa referência, porque democracia simplesmente é uma definição que estabelece que, em essência, nenhum ser humano é superior ao outro, né? Que todos devem ser igualmente ouvidos. Se a gente quiser fazer alguma coisa no nível da coletividade, a gente tem que considerar aqueles que estão envolvidos nesse projeto. Bom, aqui tem uma pergunta interessante, Sayão. A palavra mar em português tem alguma coisa a ver com hebraico? Marim? Mar? Não, não tem, não. A palavra mar em português vem do latim, né? Os latins, os romanos falavam do Mediterrâneo como Mare Nostrum, né? Então, assim, o hebraico é uma língua semítica, né? A palavra mar lá não tem ligação. A palavra Mara, nome de mulher Mara, que aparece na Bíblia, aí sim, é diretamente vinda do hebraico e tem a mesma raiz, mas mar que nós temos aqui não, é bem diferente. E, aliás, em aramaico é outra coisa. Mar em aramaico é senhor, né? E mar em hebraico é amargo, né? Então são coisas diferentes. Então, aí, aproveitando que você falou do aramaico, qual é a diferença entre o hebraico e o aramaico, Sayão? São línguas distintas, né? São línguas que são aparentadas, né? Quem conhece bem o hebraico vendo o aramaico reconhece diversas palavras, né? Tem muitas semelhanças, né? Mas, assim, são línguas diferentes, assim como o português é diferente do francês, o inglês é diferente do alemão, né? Não dá para igualar. E até porque, como a gente mencionou na primeira aula, você tem uma história, né? Você tem, vamos dizer, uma história de desenvolvimento do hebraico e também, na verdade, tem vários aramaicos, né? Interessante a Paixão de Cristo, o filme, ela foi, né, feita em aramaico, né? Apesar que um aramaico com bastante sotaque de italiano, mas quem conhece hebraico e escuta, a gente entende bastante coisa, né? Quase como um brasileiro que fica escutando italiano, assim, você entende uma parte boa das coisas. Mas são línguas diferentes, ainda que sejam semíticas e próximas. Viu que ele perguntou do sotaque do hebraico dos iemenitas e dos askenazitas. Suzy, Sim, você passou um sim, tempo lá em Israel, né? pois é. Você ouviu o hebraico, você sentiu diferença de sotaque de um grupo para o outro ou não? Olha, na verdade, todo mundo tem sotaque, não tem uma pessoa que não tem sotaque no hebraico, porque uma coisa que a gente tem que entender é que quem assistiu a primeira aula sabe que pela história da língua hebraica ficou muito tempo sem se falar o hebraico. E as pessoas foram aprendendo, só que elas aprenderam depois de ter uma língua, assim, língua mãe, né, língua materna. E aí a pessoa que fala inglês, por exemplo, era muito engraçado. O pessoal que fala inglês vai falar hebraico, e aí ela fala tudo enrolado. Então, você, às vezes, até tem uma dificuldade de entender. Quem fala português e fala inglês, não tem o sotaque do português para falar o inglês, é a mesma coisa. Para falar hebraico, todo mundo tem o seu sotaque. Então, quem tem, por exemplo, o alemão, ele tem um gutural mais reforçado. Então, eles têm também um sotaque mais reforçado no gutural, né? E todo mundo, então, na verdade, eu não sei nem te dizer quem é que tem um hebraico correto sem sotaque. Eu É. realmente não sei dizer. Mas assim, em Israel tem alguns, digamos, sotaques predominantes, né? A gente Sim, percebe, por exemplo, na hora de falar o resh, né? e Então, por exemplo, fala você tudo encontra com gutural. você encontra um judeu americano, fica bem fácil. Ele fala, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Exato. Você já sabe que ele é mesmo, né? Diferente, você pega um judeu iemenita árabe, ele tem um sotaque muito Bereshit. peculiar, né? Bereshit bara Bereshit. Elohim et hashamayim vet haaretz, né? Exatamente. Então Exato. é um jeitão diferente. Mas vamos lá, temos mais perguntas interessantes que o A pessoal ideia está do apresentando. chibolete e o cibolete. O que é isso aí? É um sotaque?
Então, na verdade, isso é o que a gente chama em linguística, é um sotaque, mas tem a ver com o que a gente chama de alofonia. O que é isso? Que a gente não percebe isso, mas tem sons, né, que a gente fala em português que variam, mas eles não variam a ponto de influenciar o sotaque, né. Então, por exemplo, em português você fala carta, em alguns lugares do país, outro lugar fala carta, num outro lugar você fala carta, você fala castanha, fala castanha, né. Então você tem uma variação de som. Essa variação não interfere. Aqui, no caso, no Reino do Norte, os efraimitas tinham um sotaque diferente, né, então, se falasse cibolete ou chibolete, mostrava o sotaque, né, que tem a ver com o fenômeno de alofonia e acabava, né, e revelando de onde era a pessoa, né. Como a gente claro, tem coisas que a gente pede para alguém falar, você já sabe se ele é falante nativo daquela região ou país ou não, né. Alguém perguntou se merhabá do árabe é aramaico, né. Não, que eu saiba não, merhabá se usa em árabe e em turco, acho que em aramaico que eu saiba não. Tá, hoje em Israel, Sayão, existem as mesmas preocupações para com o povo estrangeiro que existia lá na igreja primitiva? De certa forma, sim. Veja, a gente não pode pensar muito em Israel como se fosse uma unidade, né, uma nação com 9 milhões de pessoas, e assim, de modo geral, primeiro, Israel é um país recente formado por imigrantes, né, todos que chegam novos são os chamados Olim Hadashim, né, olha só o substantivo com adjetivo, né, plural masculino concordando, né, Olim Hadashim são os imigrantes novos e eles são tratados, são estrangeiros que entram no país. Mas quando alguém é um estrangeiro, estrangeiro mesmo, como tem alguns refugiados, grupos que são minoritários, de modo geral, eles são bem tratados, têm o seu lugar, têm o seu espaço, mas é claro que eles vivem num contexto meio paralelo da sociedade predominante. Então você tem minorias Bahá'í em Israel, você tem drusos que convivem muito bem, você tem minoria árabe islâmica, árabe cristã, você tem minoria de alguns refugiados, né, e até mesmo de muitos religiosos de vários países do mundo. De modo geral, Israel é muito sério e rígido por causa da questão de segurança, mas ele é bem respeitador dos direitos das pessoas. Então, será que o Esdras entendia uma conversa com Moisés? Ou precisaria de um intérprete? Bom, se o Esdras não está tudo em aramaico, né, parte do livro dele está em hebraico, né, então se fosse falar em aramaico, aí precisaria de intérprete sim, porque o forte do Moisés não era o aramaico, né. Tá certo. Com certeza não, né. Bom, aqui vamos sair um pouquinho, mas já pedimos, algumas perguntas, pessoal, já foram feitas, então a gente vai dar prioridade para as perguntas novas, tá? Se vocês puderem assistir as outras aulas, né, para que vocês vejam essas perguntas, porque vai aparecer toda semana e toda semana, para não ficar repetindo a É, mesma pergunta, tá ok? E também, nós pedimos aí que a gente fique dentro do assunto da aula, para que também a gente não fique aqui divagando, né, falando de todos os assuntos possíveis, porque não tem fim, né, Sayão? é Bom, verdade, então vamos vamos aqui responder. Tem uma pergunta aqui, já do Novo Testamento? Não. Quando se lê no texto, quando se diz, se teu irmão pecar, tem a ver somente com os que são daquela família específica, ou se pode tratar de qualquer compatriota ou alguém assim que não seja da é. família, Sayão? A palavra ar, né, do hebraico, que depois, se desdobra no Novo Testamento, né, nesse caso e em muitos outros significa irmão no sentido mais amplo, não é só o irmão de sangue, né. Irmão nesse caso é sinônimo do teu próximo pecar com você, né. Então: "Ah não, não foi meu primo que pecou, então não preciso me preocupar, que é diferente", não, não é o caso, né, é irmão na comunidade, né. Assim como o brasileiro faz, o judeu faz muito isso até hoje, né. "E aí meu irmão", né. "Fala aí irmão", né, "Achi", né, ele se usa muito sem problema nenhum.
Só um detalhe aí, aproveitando, Azazel seria uma palavra derivada do árabe de jeito nenhum. Tá? Árabe é uma coisa que não aparece na Bíblia hebraica. O árabe é muito posterior, né? Não existe assim. Existe o que a gente chama de cognatos no árabe, porque o árabe é uma língua aparentada, mas não tem influência de árabe na Bíblia hebraica de jeito nenhum. Tá? A língua egípcia e persa, né, que tiveram uma conexão mais próxima, você tem uma influência mínima, né? Muito limitada. Uhum. Também, na verdade, isso a gente falou, aquela árvorezinha que mostram as línguas, né, saiu na primeira aula. Acho que vale a Uhum. pena dar mais uma olhadinha para ver como é que acontece aí. A questão aqui, o atributivo no hebraico é da mesma forma do que o atributivo no grego? É Como é sim, que é o é o mesmo. atributivo? Hoanthropos rorrutos, né? No sentido em que você tem a repetição do artigo para fazer a referência do uso, né? Do adjetivo atributivo e funciona de maneira semelhante. Pode É que ser, o não tem grego a também. predicativa, né? Não tem a função Predicativo é outra, predicativa. só atributivo. Predicativo é outro departamento, que aí o grego tem o verbo de ligação mesmo explicitado, o hebraico não, né? Mas pelo menos no grego do Novo Testamento isso está claro, né? Agora, se os Sim. outros gregos aí, o grego ático e o seu desdobramento literário pode ser que o grego do Novo Testamento é um grego semitizado em grande parte, mas de modo geral o que você vê lá é a mesma coisa. Aliás, nós vamos ter no próximo módulo, né, Sayão, a aula de grego, né, a Isso. aula falando da reforma e para os adolescentes também, falando do mundo adolescente, né? Então, fiquem ligados aí para os próximos módulos. Nós vamos ter em novembro e dezembro, né? Eu acho que hoje, Sayão, nós vamos finalizando, né, a aula. Isso, a gente quer agradecer a todo mundo, né, e pedir, né, que vocês aí mantenham a sua sintonia, não sei, todos que estão nos acompanhando, né, inscreva-se no canal, né, porque você, quando você está inscrito no canal do YouTube, toda vez que sair algum vídeo novo, alguma coisa, você recebe, né, a aula, por exemplo, é avisada imediatamente, se por acaso, eu esqueci, aí você pode ter a opção, né, e inscrição no canal não tem custo nenhum, não significa nada, de problema para você. E também nós temos uma apostila, né, que a maioria já deve ter recebido, e também tem as aulas, o conteúdo, o PowerPoint ele é colocado em PDF e você pode ter todo esse acesso sem custo nenhum. A gente, inclusive, né, pede para vocês, se vocês acharem por bem, quiserem, né, como gratidão, mandar alguma oferta para a IBNU por conta, né, de tudo isso que está disponibilizado sem custo, ela será bem-vinda e será usada única e exclusivamente no contexto ministerial. Então a gente agradece a sua participação e pede que você divulgue, né, o que a gente tem produzido, porque isso tem abençoado a vida de muitas pessoas. Graças a Deus a gente tem gente que nos acompanha na Oceania, né, na Ásia, na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Então, hoje, de fato, a gente está bem IBNU, né? Igreja Batista Nações Unidas, né? Então, אנחנו רוצים לדבר תודה רבה לכולם, né? Muito, que a gente quer dizer muito obrigado a todos. E Laila Tov, e amanhã, Bezechá, Suzy יש לנו פגישה בבוקר, מחר, Bezechá, 10, né? É ser. Às Às 10 da 10 manhã. horas da manhã, nós temos a nossa celebração da IBNU, né? Fique ligado aí no nosso canal do YouTube, ao vivo, né? Então, vai ter um momento muito especial e uma palavra, olha, muito, muito especial mesmo. Vai Então, ser no fiquem Antigo ligados. Testamento. Você No está Antigo convidado a Testamento, é acompanhar, tá verdade. bom? Pode acompanhar no hebraico, Exatamente. quem quiser. Obrigado a todos. Muito boa noite. Que Deus nos abençoe, né? E que a gente possa aí ter um bom descanso nessa noite. Obrigado a todos. Obrigado, professora Suzy. Boa noite também. Obrigada, Deus Obrigado. abençoe. Shalom, shalom, Laila Tov a Shalom. todos. Laila Tov.